Tem coisas que a gente tenta esquecer. Pessoas que a gente enterra no fundo do peito, esperando que o tempo apague o rosto, a voz, o jeito de sorrir. Mas e quando o passado aparece do outro lado da janela? Quando os olhos que você jurou nunca mais encontrar estão ali, te vendo, te reconhecendo, te lembrando de tudo que você tentou deixar para trás? Isis achou que tinha virado a página. Construiu uma vida nova. Criou seu filho sozinha. Aprendeu a respirar sem ele. Até que uma noite, ao abrir a cortina do novo apartamento, ela viu. E o chão sumiu debaixo dos pés. Porque do outro lado da rua, na janela de frente, estava Felipe. O homem que desapareceu sem explicação. O homem que ela amou. O pai que Theo nunca conheceu. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele é o abraço que nos diz que não estamos sozinhos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. A caixa ainda estava no chão quando Isis decidiu abrir a janela. Não por vontade de ver a rua, mas porque o apartamento cheirava a tinta fresca e promessas de recomeço. Ela precisava de ar. Precisava sentir que aquele espaço finalmente era dela. Dela e de Theo. O menino dormia no quarto ao lado, enrolado no cobertor azul que carregava desde bebê, 6 anos. E ainda dormia agarrado naquele pedaço de pano, como se fosse um escudo contra o mundo. Isis sorriu ao pensar nele. Era por ele que ela estava ali. Um bairro novo, uma escola nova, uma chance de respirar longe das perguntas, dos olhares de pena, das pessoas que sabiam demais sobre a vida dela. Ela empurrou a janela com as 2 mãos. O ar da noite entrou devagar, trazendo o cheiro de asfalto molhado e o som distante de um carro passando. A rua era silenciosa. Os prédios antigos se erguiam um de frente para o outro, como testemunhas cansadas de tantas histórias. Isis apoiou os cotovelos no parapeito e fechou os olhos por um instante. Tentou imaginar como seria dali em diante. Sem explicações, sem passado, só ela e o filho. Foi quando abriu os olhos que viu. Do outro lado da rua, no prédio de frente, uma janela acesa e nela um homem. O coração de Isis parou. Não era qualquer homem. Era ele, Felipe. Ela sentiu o sangue gelar nas veias, como se o corpo tivesse esquecido como funcionar. As mãos apertaram o parapeito com tanta força que as unhas ficaram brancas. Não podia ser. Não podia, mas era. O cabelo um pouco mais curto, a barba por fazer, os ombros curvados como se carregassem o peso de algo invisível. Mas era ele. Os mesmos olhos escuros. A mesma forma de ficar parado, como se estivesse sempre pensando em algo distante. E então, ele olhou para cima. Os olhos dos dois se encontraram. Isis sentiu o chão sumir, sentiu o ar faltar, sentiu o passado inteiro invadir. O peito como uma onda que ela não pediu. Permissão para chegar, porque não eram só olhos. Era a lembrança de noites em claro, de promessas sussurradas, de um homem que jurou ficar e sumiu sem deixar nenhuma palavra. Felipe não desviou o olhar. Ficou ali, parado, como se também tivesse sido atingido por um raio. A boca dele se abriu levemente, como se fosse dizer algo, mas nenhum som atravessou a distância entre os 2 prédios. Isis recuou. Não sabia se ele a tinha reconhecido de verdade ou se era só impressão, mas não podia arriscar. Não agora. Não com Theo dormindo ali, a poucos metros de distância. Ela puxou a cortina com um movimento brusco, fechando a janela como se pudesse fechar também a ferida que acabara de se abrir. Encostou-se na parede respirando rápido. O coração batia tão forte que ela sentia nas têmporas, na garganta, nas pontas dos dedos. Levou a mão ao peito tentando se acalmar, mas não conseguia, porque ele estava ali, do outro lado da rua, a poucos metros. Depois de 7 anos, 7 anos, 7 anos desde que Felipe saiu de casa, dizendo que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. 7 anos desde que Isis descobriu que estava grávida e não tinha para quem ligar. 7 anos criando Theo sozinha, explicando para o menino que o pai tinha ido embora. Mas que isso não significava que ele não era amado. E agora? Ele estava ali. Isis escorregou pela parede até sentar no chão. As pernas não a sustentavam mais. Ela abraçou os joelhos e fechou os olhos, tentando afastar a imagem dele na janela. Mas não conseguia. Porque a verdade é que, por mais que tivesse tentado esquecer,
Por mais que tivesse jurado para si mesma que o odiava, ela nunca tinha parado de pensar nele. Nunca. E agora ele estava de volta. Não em suas lembranças. Não em sonhos. Mas de verdade. Na janela da frente. Vendo a vida dela. Vendo o apartamento onde ela tentava recomeçar. A respiração dela foi voltando ao normal aos poucos. Mas o medo continuava ali. Pulsando no fundo do peito. Medo de que ele aparecesse. Medo de que ele quisesse explicações. Medo de que ele quisesse conhecer Theo. E pior, medo de que, se ele olhasse para ela de novo daquele jeito, ela não conseguisse resistir. Porque por mais que doesse admitir, por mais que fosse errado, por mais que ela soubesse que deveria odiá-lo, uma parte dela ainda queria correr até aquela janela e perguntar: por quê? Por que você me deixou? Por que sumiu quando eu mais precisei de você? Mas Isis não se levantou. Ficou ali, sentada no chão do apartamento novo, com a cortina fechada e o coração partido de novo. Porque sabia que, se abrisse aquela janela mais uma vez, não haveria volta. E ela não sabia se estava pronta para isso. Felipe ainda estava parado na janela quando a cortina do outro lado se fechou. Ele não se moveu. Não conseguia. As pernas pareciam pregadas no chão. O corpo inteiro paralisado por aquele olhar que acabara de cruzar com o dele. Era ela, Isis. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Não podia ser coincidência. Não podia. De todos os lugares do mundo, ela tinha vindo morar bem ali, do outro lado da rua, no único lugar onde ele estava tentando juntar os pedaços do que sobrou de si mesmo. Felipe recuou da janela e sentou na beirada da cama. O quarto estava vazio, sem vida. As paredes ainda tinham os quadros da mãe, fotografias antigas de família que ele não teve coragem de tirar. Fazia 3 meses que ela tinha morrido. 3 meses que ele voltara para aquela casa onde cresceu, tentando lidar com a culpa de não ter estado presente nos últimos anos. Mas agora não era só a culpa pela mãe que o sufocava. Era Isis. Ele levantou e caminhou até a janela de novo, devagar, como se estivesse com medo de que ela ainda estivesse lá. Mas a cortina continuava fechada, só a luz acesa atrás do tecido, mostrando que alguém estava acordado, que ela estava acordado. Felipe encostou a testa no vidro frio, fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou que as lembranças viessem sem resistência. O sorriso dela, a forma como ria quando ele contava piadas ruins, o jeito que mordia o lábio quando estava concentrada pintando, as mãos dela manchadas de tinta, o cheiro de café pela manhã, as noites em que ficavam acordados conversando sobre tudo e sobre nada. E depois, o silêncio, o medo, a certeza de que ele não seria o suficiente. Felipe apertou os punhos. Não queria pensar nisso. Não queria lembrar do dia em que saiu de casa e não voltou. Do dia em que escolheu a covardia ao invés de enfrentar o que sentia. Mas a verdade é que ele sempre soube. Sempre soube que um dia teria que encarar o que fez. Só não esperava que fosse assim. Tão de repente, tão perto. Ele abriu os olhos e olhou para a janela de Isis de novo. A luz ainda estava acesa. E então, ele viu. Uma sombra pequena passou pela cortina. Rápida, uma criança. Felipe sentiu o peito apertar. Uma criança. Ele engoliu seco. Tentou calcular. Tentou lembrar. 7 anos. Tinha sido 7 anos desde que ele foi embora. E se... Não podia ser. Mas a dúvida já estava plantada. E quanto mais ele olhava para aquela janela, mais a certeza crescia dentro dele, como um peso impossível de carregar. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Felipe tentou manter distância. Tentou fingir que não via quando Isis saía pela manhã, com uma bolsa grande no ombro e o cabelo preso de qualquer jeito. Tentou não olhar quando ela voltava à tarde, cansada, com sacolas de mercado nas mãos. Mas ele via tudo. E, principalmente, via o menino. Ele aparecia sempre ao lado dela, pequeno, magro, com o cabelo escuro bagunçado e uma mochila azul nas costas. Felipe não conseguia ver o rosto dele de longe, mas via o jeito que ele segurava na mão de Isis. O jeito que olhava para cima quando ela falava. O jeito que ria. E a cada dia que passava, Felipe sentia o nó no peito apertar mais, porque ele conhecia aquele riso. Conhecia aquele jeito de andar. Conhecia aqueles olhos. Uma tarde, ele estava na varanda quando viu os dois voltando da rua. O menino corria à frente, rindo, enquanto Isis o seguia sorrindo. Felipe não conseguiu desviar o olhar.
E quando o menino parou na calçada e olhou para cima procurando algo no céu, Felipe viu o rosto dele e o mundo parou. Os olhos, o formato do nariz, a curva do sorriso, tudo. Era como olhar para uma versão menor de si mesmo. Felipe recuou da janela, a respiração descontrolada. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que ele sentia nas orelhas. Ele se apoiou na parede, tentando se acalmar, mas não conseguia. Porque agora ele sabia. Aquele menino era dele. Isis tinha um filho. E aquele filho tinha os olhos dele, tinha o sorriso dele, tinha tudo dele. Felipe escorregou pela parede até sentar no chão. Passou as mãos pelo cabelo, puxando com força, como se a dor física pudesse aliviar o que sentia por dentro. Mas não aliviava, porque a verdade era simples e brutal. Ele tinha um filho. Um filho que ele nunca conheceu. Um filho que cresceu sem ele. Um filho que Isis criou sozinha, enquanto ele fugia de tudo. Felipe deixou a cabeça cair entre as mãos. E pela primeira vez em anos ele chorou. Chorou pela mãe que perdeu. Chorou pela mulher que abandonou. Chorou pelo menino que nunca segurou no colo. Chorou por tudo que jogou fora por medo de não ser o suficiente. E agora eles estavam ali, do outro lado da rua, vivendo uma vida que deveria ter sido dele também. Mas como ele poderia se aproximar? Como poderia olhar para Isis e dizer que estava arrependido? Como poderia olhar para aquele menino e dizer, eu sou seu pai? Felipe levantou devagar. Voltou até a janela. A luz do apartamento de Isis ainda estava acesa. Ele podia ver a sombra dos dois se movendo lá dentro. O menino pulando. Isis rindo. E ele, do lado de fora, olhando. Como sempre esteve. Mas dessa vez algo era diferente. Dessa vez ele não ia fugir, porque não importava quanto doesse. Não importava quanto tempo levasse. Ele ia encontrar um jeito de voltar. De pedir perdão. De estar presente. Mesmo que fosse tarde demais. Mesmo que Isis nunca o perdoasse. Ele precisava tentar. A rotina de Isis era simples. Acordar cedo, preparar o café de Theo, levá-lo para a escola, ir para o ateliê onde dava aulas de arte, buscar o menino no fim da tarde e voltar para casa. Era uma vida previsível, segura. Exatamente o que ela precisava. Mas desde aquela noite na janela, nada parecia seguro. Ela evitava olhar para o prédio da frente. Mantinha as cortinas fechadas o máximo que podia. Saía e entrava do apartamento com pressa. Como se quanto menos tempo ficasse exposta, menor seria a chance de cruzar com ele de novo. Mas era inútil, porque mesmo sem olhar, ela sentia. Sentia que ele estava lá. Sentia o peso daquele olhar, mesmo através das paredes, mesmo através da distância. E o pior, uma parte dela queria abrir a cortina de novo. Theo, por outro lado, estava encantado com o novo apartamento. Adorava a varanda, adorava ver os carros passando lá embaixo, adorava inventar histórias sobre as pessoas que moravam nos outros prédios. Mãe, acho que aquele senhor ali é um astronauta aposentado, ele disse uma tarde, apontando para uma janela qualquer. Isis sorriu, ajeitando os livros na estante. Astronauta, por quê? Porque ele fica olhando para o céu o tempo todo. Ela sentiu um arrepio. Não sabia se Theo estava falando de Felipe. Não queria saber. Mudou de assunto rapidamente, pedindo que ele fosse lavar as mãos para o lanche. Mas Theo era curioso. Sempre foi. E quanto mais Isis tentava evitar a varanda, mais ele queria ficar ali. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou. Theo estava desenhando na mesinha da varanda, com os lápis de cor espalhados e a língua para fora concentrado. Isis estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu o grito dele. Mãe! Mãe, meu desenho voou. Ela largou tudo e correu. Quando chegou na varanda, viu Theo debruçado no parapeito, olhando para baixo com os olhos arregalados. O vento levou. Ele disse, angustiado. Era o desenho da escola, mãe. Eu preciso dele. Isis se aproximou e olhou. O papel tinha voado da mesa e caído na rua, bem em frente ao prédio de Felipe. O estômago dela afundou. Theo, a gente faz outro, tá bom? Você desenha tão bem, vai sair até melhor. Mas eu gostava daquele. A voz dele ficou embargada. Antes que Isis pudesse dizer qualquer coisa, ela viu. Felipe, ele estava descendo a escada do prédio. Caminhou até a calçada. Abaixou e pegou o papel. Olhou para cima. E seus olhos encontraram os dela. Isis ficou paralisada. Felipe levantou o desenho, mostrando que tinha pegado. Depois acenou levemente,
como quem pede permissão para subir. Olha, mãe! O moço pegou. Theo gritou animado. Ela queria dizer não. Queria descer correndo e pegar o papel antes que ele chegasse. Mas não deu tempo. A campainha tocou. Theo saiu correndo para atender. Isis foi atrás, o coração disparado. Theo, espera! Ela chamou, mas ele já tinha aberto a porta e lá estava Felipe. De perto ele parecia diferente. Mais magro, mais cansado. Mas os olhos continuavam os mesmos. Escuros, profundos, cheios de coisas não ditas. Ele olhou para Theo e Isis viu o momento exato em que ele entendeu. Os olhos de Felipe se encheram de lágrimas. Ele piscou rápido tentando disfarçar, mas ela viu. Viu o choque, viu a dor, viu o reconhecimento. Oi? Felipe disse, a voz rouca. Você deixou isso cair? Estendeu o papel para Theo. O menino pegou sorrindo largo. Obrigado. É um desenho da escola. Eu ia ficar muito triste se perdesse. Felipe sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. É um desenho bonito. Você desenha bem. Minha mãe que me ensinou. Ela é professora de arte. Felipe olhou para Isis. Ela estava parada no corredor, os braços cruzados tentando parecer firme, mas por dentro estava desmoronando. Eu sei, Felipe disse baixinho, ainda olhando para ela. Sua mãe sempre foi muito talentosa. Theo inclinou a cabeça, curioso. Vocês se conhecem? O silêncio foi pesado. Isis deu um passo à frente. A gente se conheceu há muito tempo. Felipe desviou o olhar. Engoliu seco. Faz tempo. Theo, alheio à tensão, puxou a manga de Felipe. Você mora aqui perto? Moro. Ali na frente. Felipe apontou para o prédio. Sério? Que legal. Então a gente é vizinho. Felipe sorriu de novo. Mas dessa vez o sorriso não chegou aos olhos. Somos. Isis sentiu que precisava encerrar aquilo. Precisava tirar Felipe dali antes que Theo fizesse mais perguntas. Antes que ela mesma desmoronasse. Theo, vai lavar as mãos. O almoço já está quase pronto. Mas mãe... Agora, Theo. O menino fez biquinho, mas obedeceu. Antes de sair, acenou para Felipe. Tchau, moço. Obrigado de novo. De nada, campeão. Theo desapareceu pelo corredor. E então, foi só Isis e Felipe. O silêncio entre eles era sufocante. Felipe olhou para ela. Realmente olhou. Como se estivesse tentando gravar cada detalhe, cada linha, cada mudança. Isis, ele começou, mas a voz falhou. Ela levantou a mão, cortando. Não, eu só queria... Eu disse não, Felipe. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Ele é meu filho, não é? A pergunta caiu como uma bomba. Isis sentiu as pernas fraquejarem, mas não ia ceder. Não agora. Você não tem direito de perguntar isso. Isis, você foi embora. A voz dela saiu trêmula, mas firme. Sumiu, sem uma palavra, sem uma explicação. E agora aparece aqui na minha porta e acha que pode perguntar qualquer coisa. Felipe abriu os olhos e ela viu. Viu a dor, viu o arrependimento. Viu tudo o que ele carregava. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei o que eu fiz. E eu sei que não mereço nada. Mas, por favor, só me diz, ele é meu? Isis sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Você perdeu o direito de saber. E antes que ele pudesse responder, ela fechou a porta. Encostou nela, as pernas tremendo, o coração aos pedaços. Do outro lado, ela ouviu os passos dele se afastando. Lentos, pesados. E pela primeira vez em 7 anos, Isis chorou por Felipe. Não porque o amava, mas porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, Theo ia querer respostas. E ela não sabia se estava pronta para dá-las. Os dias seguintes foram uma dança estranha de evitar e ser evitado. Isis mudou a rotina. Passou a sair mais cedo, voltar mais tarde, usar a escada dos fundos sempre que podia. Theo reclamava do cansaço, mas ela inventava desculpas. Dizia que era bom para a saúde, que precisavam de exercício, qualquer coisa para não cruzar com Felipe de novo. Mas por mais que tentasse, ela sentia a presença dele. Via a luz acesa na janela de frente quando voltava à noite. Via a sombra dele passando de um lado para o outro. E algumas vezes, quando achava que ele não estava olhando, ela mesma olhava, só por um segundo, só para ter certeza de que ele ainda estava lá.
Felipe, por sua vez, respeitava a distância. Não tocou a campainha de novo. Não tentou interceptá-la no elevador. Mas também não foi embora. Continuava ali do outro lado da rua, como um fantasma, que se recusava a desaparecer. E Theo começou a perguntar: Mãe, por que a gente não vê mais o moço que devolveu meu desenho? Ele deve estar ocupado, filho. Mas ele mora tão perto. Theo termina o jantar. O menino fazia biquinho, mas obedecia. Izzy sabia que não ia conseguir enrolar ele para sempre. Theo era esperto. Percebia as coisas. E quanto mais ela fugia, mais ele ia querer entender por quê. Foi numa quinta-feira que tudo mudou de novo. Izzy estava no ateliê da escola, organizando a exposição de arte dos alunos. Era um evento anual, algo que ela levava a sério. Os trabalhos das crianças espalhados pelas mesas, as tintas, os pincéis, o cheiro de papel e criatividade no ar. Era o lugar onde ela se sentia mais ela mesma. A diretora entrou na sala com um sorriso largo. Izzy conseguiu um fotógrafo voluntário para a exposição. Ela levantou os olhos dos quadros que estava arrumando. Sério? Que ótimo. Eu ia ter que usar meu celular mesmo. Pois é, foi uma sorte. Ele se ofereceu ontem. Disse que estava voltando a fotografar e queria ajudar em projetos comunitários. Izzy sorriu agradecida. Voltou a arrumar os trabalhos. Ele já está aqui, aliás. Deixei ele vendo o espaço para planejar os ângulos. Foi quando Izzy ouviu os passos. E antes mesmo de olhar, ela soube. Soube pelo jeito que o coração disparou. Pelo jeito que o ar ficou mais pesado. Pelo jeito que o corpo inteiro se preparou para algo que ela não queria enfrentar. Felipe apareceu na porta, com uma câmera pendurada no pescoço e uma expressão cautelosa no rosto. Os olhos dos dois se encontraram. Izzy ficou paralisada. A diretora, alheia à atenção, continuou falando animada. Izzy, esse é Felipe. Felipe, essa é a Izzy, nossa professora de arte e responsável pela exposição. Felipe acenou levemente, sem tirar os olhos dela. A gente já se conhece. A diretora piscou surpresa. Ah, que coincidência. Então vai ser ainda melhor. Bom, vou deixar vocês alinharem os detalhes. Qualquer coisa me chamem. E saiu, deixando os dois sozinhos. O silêncio era ensurdecedor. Izzy cruzou os braços, tentando manter a compostura. O que você está fazendo aqui? Felipe deu um passo para dentro da sala, devagar, como se tivesse medo de assustá-la. Eu vi o cartaz da exposição na entrada da escola. Vi que era aqui que você trabalhava. Pensei que podia ajudar. Ajudar? A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Você acha que eu preciso da sua ajuda? Não, eu sei que você não precisa. Você nunca precisou. Ele disse isso tão baixo, com tanta dor, que Izzy sentiu o peito apertar. Ela desviou o olhar, tentando se recompor. Você não pode ficar aparecendo na minha vida assim, Felipe. Eu não tô aparecendo. Eu sempre estive aqui. Você que mudou pra cá. E você acha que isso muda alguma coisa? Felipe deu mais um passo. Agora estava perto o suficiente para ela sentir o cheiro dele. O mesmo de sempre. Sabão e algo que ela nunca soube definir, mas que a fazia lembrar de noites inteiras conversando, de risadas bobas, de promessas que nunca foram cumpridas. Muda tudo, ele disse, porque agora eu não posso mais fingir que não sei. Que ele existe, que você existe. Izzy sentiu as lágrimas ameaçarem, mas segurou. Não ia chorar. Não na frente dele. Você não tem direito de falar dele. Eu sei, a voz de Felipe tremeu, mas eu tenho o direito de tentar consertar o que quebrei. Não dá para consertar, Felipe. Não dá. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respirou fundo. Deixa eu fotografar a exposição. Sem cobrar nada. Sem esperar nada, só. Deixa eu fazer isso por você, pelos alunos. Izzy queria dizer não. Queria mandá-lo embora. Mas olhou ao redor. Viu os desenhos das crianças. Viu o quanto aquilo significava para elas. E sabia que, no fundo, Felipe era bom no que fazia, sempre foi. Ela suspirou. Tá bom, mas só isso. Você vem, fotografa e vai embora. Sem conversa. Sem nada. Felipe assentiu. Combinado. Mas mesmo dizendo isso, nenhum dos dois se mexeu. Ficaram ali parados, com a distância de poucos passos entre eles, mas com um abismo inteiro de coisas não ditas. Foi Izzy quem quebrou o silêncio. Por que você foi embora, Felipe? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurar.
E assim que as palavras deixaram sua boca, ela se arrependeu, porque não queria saber. Não queria dar a ele a chance de explicar. Mas era tarde demais. Felipe fechou os olhos. Quando os abriu de novo, estavam marejados. Porque eu era covarde. Porque eu achei que não ia ser pai suficiente. Que não ia ser homem suficiente. E porque a voz dele falhou. Porque eu tinha tanto medo de decepcionar você, que acabei fazendo exatamente isso. Izzy sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela as enxugou com raiva, virando o rosto. Você não tinha direito de decidir por mim. Não tinha direito de sumir. Eu sei. Eu precisava de você. Eu sei. E você me abandonou. Eu sei. A voz dele era um sussurro rouco quebrado. E não tem um dia que eu não me odeie por isso. Isis olhou para ele. Realmente olhou. E viu o que ela já suspeitava. Viu que ele não tinha fugido sem dor. Viu que ele tinha se destruído tanto quanto ela. Mas isso não mudava nada. Porque dor não apagava o passado. E arrependimento não trazia de volta os 7 anos que ele perdeu. Tira as fotos da exposição, ela disse, a voz firme de novo. E depois fica longe de mim. Felipe assentiu, engolindo o choro. Como você quiser. Mas quando ele se virou para sair, antes de atravessar a porta, parou. E sem olhar para trás, disse: Você tá linda, Isis, mais linda do que eu lembrava. E saiu, deixando ela ali sozinha, com o coração em pedaços, e a certeza de que, por mais que tentasse, ela nunca tinha parado de amá-lo. A exposição foi um sucesso. Felipe fotografou cada detalhe, os desenhos coloridos nas paredes, os sorrisos das crianças explicando suas obras, os pais orgulhosos. Ele trabalhou em silêncio profissional, quase invisível. Isis o observava de longe, tentando não reparar no jeito delicado que ele segurava a câmera, no cuidado com que enquadrava cada foto, tentando não lembrar que aquele era o mesmo homem que a fotografava antigamente, nua na cama, rindo na cozinha, pintando com os pés descalços no chão do ateliê improvisado que eles tinham. Quando tudo acabou, Felipe entregou um cartão de memória para ela. Todas as fotos estão aqui. Se precisar de alguma edição, é só avisar. Isis pegou o cartão sem olhar para ele. Obrigada. Felipe hesitou. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu. Acenou levemente e saiu. E Isis ficou ali, com aquele pedaço de plástico na mão, sentindo que era muito mais pesado do que deveria ser. Os dias seguintes foram mais calmos. Felipe voltou a manter distância. Não apareceu mais. Não tentou contato. Isis se convenceu de que tinha sido apenas um momento, que ele ia desistir, que ela ia conseguir seguir em frente. Até que Theo começou a falar sobre o aniversário. Mãe, faltam 2 semanas. Isis sorriu, ajeitando os pratos na mesa. Eu sei, amor. Já tá tudo planejado. Vai ter bolo salgadinho e aquele suco que você adora. E posso chamar o Felipe? O garfo escapou da mão dela e bateu no prato com um som alto. Theo olhou para ela, esperando. Isis respirou fundo. Felipe? Por quê? Porque ele é legal. Ele devolveu meu desenho e tirou as fotos da escola. Eu gostei dele. Isis se sentou ao lado do filho, tentando escolher as palavras certas. Theo, o Felipe é só um vizinho. Ele deve estar ocupado. Não precisa chamar ele. Mas eu quero. Filho. Mãe, você disse que eu podia chamar quem eu quisesse. Ela tinha dito isso. E agora estava presa nas próprias palavras. Theo, escuta, o Felipe, ele não é alguém que a gente conhece de verdade. Mas você disse que vocês se conheciam. Isis sentiu a armadilha se fechando. A gente se conheceu há muito tempo. Mas a vida seguiu. Cada um pro seu lado. Theo ficou em silêncio por um momento, mexendo na comida com o garfo. Depois olhou para ela com aqueles olhos enormes, inocentes. Ele parece triste, mãe. Isis sentiu o peito apertar. O quê? O Felipe. Eu vejo ele às vezes pela janela. Ele fica olhando para cá. E parece triste. Ela não soube o que responder, porque sabia que era verdade. Porque ela também via. Theo termina de comer. A gente conversa sobre o aniversário depois, tá? O menino fez que sim com a cabeça, mas Isis sabia que o assunto não tinha acabado. E não tinha mesmo. Nos dias seguintes, Theo voltou ao assunto mais 2 vezes. E cada vez que Isis negava, o menino ficava mais cabisbaixo. Na noite anterior ao aniversário, ela entrou no quarto dele para dar boa noite. Theo estava deitado, olhando para o teto. Tá tudo bem, filho?
Ele demorou para responder. Mãe, por que você não gosta do Felipe? Isis sentou na beirada da cama. Não é que eu não goste dele, Theo. É que... é complicado. Mas você fica triste quando fala dele. Ela sentiu um nó na garganta. Às vezes as coisas machucam, filho, e a gente precisa de tempo. Theo virou para ela. Ele te machucou? Isis não esperava aquela pergunta. Não daquela forma. Não com aqueles olhos cheios de preocupação. Ela acariciou o rosto do menino. Não pensa nisso agora, tá? Amanhã é o seu dia. Vai ser incrível. Theo sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Isis saiu do quarto com o coração pesado, sabendo que tinha negado algo importante ao filho, mas era o certo. Tinha que ser. No dia do aniversário, tudo estava perfeito. A sala decorada, o bolo no centro da mesa, os salgadinhos arrumados. Alguns amigos da escola chegaram com os pais. Theo estava animado, mas Isis percebia que ele olhava para a porta de vez em quando, como se esperasse alguém. A festa estava no auge quando a campainha tocou. Isis foi atender, achando que era mais um dos convidados atrasado. Abriu a porta e congelou. Felipe estava ali, com uma caixa de presente nas mãos e uma expressão incerta no rosto. Os olhos dos dois se encontraram, e por um segundo nenhum dos dois disse nada. Felipe começou, a voz hesitante. Eu sei que você disse para eu ficar longe. E eu juro que tentei, mas... Ele olhou para a caixa nas mãos. Eu comprei isso para ele. E eu não consegui deixar passar. Não consegui deixar o aniversário dele passar sem... A voz dele falhou. Isis sentiu a raiva subir. Mas junto com a raiva veio outra coisa. Uma dor que ela não sabia mais como controlar. Você não pode fazer isso, Felipe. Eu sei. Você não pode aparecer aqui, no dia do aniversário dele, e achar que tá tudo bem. Eu sei. Ele olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Mas eu não queria que ele pensasse que ninguém se importa. Eu queria que ele soubesse que alguém lembra, que alguém se importa. Isis ia responder, mas ouviu a voz de Theo atrás dela. Felipe! O menino apareceu correndo, o rosto iluminado. Você veio. Felipe sorriu, mas o sorriso estava molhado de lágrimas. Vim. Feliz aniversário, campeão. Ele estendeu a caixa. Theo pegou animado, mas antes de abrir olhou para Isis pedindo permissão. Ela não conseguia falar, apenas acenou levemente com a cabeça. Theo abriu o presente. Era um kit de desenho profissional, com lápis, tintas, pincéis, tudo de qualidade. Os olhos do menino brilharam. É sério? É para mim? Felipe assentiu. Sua mãe me disse que você desenha muito bem. Achei que você ia gostar. Theo se jogou nos braços de Felipe num abraço espontâneo. Obrigado. Obrigado. Felipe fechou os olhos, abraçando o menino de volta. E Isis viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Viu o jeito que ele segurava Theo, como se estivesse segurando o mundo inteiro. Quando Theo soltou e correu de volta para dentro, para mostrar o presente aos amigos, Felipe ficou parado na porta, olhando para Isis. Desculpa, ele sussurrou. Eu só queria que ele soubesse. E antes que ela pudesse responder, ele se virou e começou a descer as escadas. Isis ficou ali, parada na porta, vendo ele ir embora. E pela primeira vez, ela se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Porque por mais que ele tivesse errado, por mais que tivesse a machucado, ele tinha voltado. E Theo estava feliz. Depois do aniversário, algo mudou. Não nas ações, não nas palavras, mas em algo invisível. Algo que Isis sentia no ar, toda vez que olhava para a janela da frente e via a luz acesa. Toda vez que Theo mencionava Felipe com aquele brilho nos olhos. Toda vez que ela mesma pensava nele. E isso estava acontecendo cada vez mais. Ela tentou voltar à rotina. Tentou fingir que nada tinha mudado. Mas era inútil, porque agora Theo carregava o kit de desenho para todo lado. Desenhava antes de dormir, no café da manhã, no caminho da escola, e toda vez que fazia um desenho novo, ele dizia: Mãe, você acha que o Felipe ia gostar? E Isis não sabia o que responder, porque a verdade é que ela também queria saber. Foi numa tarde de chuva que tudo desmoronou de vez. Isis estava voltando do mercado, carregada de sacolas, quando o céu desabou. Ela correu para dentro do prédio, encharcada, resmungando sozinha. Apertou o botão do elevador e esperou pingando água no chão de mármore. As portas se abriram. E lá dentro estava Felipe. Os dois se olharam.
congelaram. Isis pensou em esperar o próximo, mas a chuva lá fora estava forte demais. Ela entrou, segurando firme as sacolas, e ficou o mais longe possível dele. As portas se fecharam. O elevador começou a subir. O silêncio era sufocante. Só o som da chuva do lado de fora e a respiração dos dois. Isis olhava fixamente para os números acendendo no painel. Terceiro andar, quarto, quinto, e então o elevador parou. As luzes piscaram e apagaram. Isis sentiu o coração disparar. O quê? Felipe já estava apertando os botões, tentando religar. Nada funcionava. Deve ser a chuva. Deve ter caído algum cabo. Ele apertou o botão de emergência. Uma luz fraca se acendeu, mas o elevador continuou parado. Isis encostou na parede, tentando respirar. Odiava lugares fechados. Sempre odiou. Calma, Felipe disse, a voz baixa. Alguém vai perceber. Não demora. Ela assentiu, mas as mãos tremiam. Os minutos passaram, devagar, pesados. Felipe tirou o celular do bolso. Sem sinal. Droga, Isis também tentou. Nada, eles estavam presos. Ela se sentou no chão, abraçando as pernas. Tentou se acalmar, mas a respiração estava rápida demais. Felipe percebeu. Abaixou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você tá bem? Não gosto de lugar fechado, ela conseguiu dizer entre os dentes. Eu sei. Eu lembro. Isis olhou para ele surpresa, e ele apenas sorriu triste. Você sempre fechava os olhos em elevador quando a gente ia no shopping. Dizia que se não visse as paredes não se sentia presa. Ela não esperava que ele lembrasse disso. Não esperava que ele lembrasse de nada. Fecha os olhos, Isis, eu fico aqui. Ela hesitou, mas a parede estava apertando. O ar estava acabando. Então fechou. E respirou. 1 minuto. 2. 5. A voz de Felipe cortou o silêncio. Obrigado. Isis abriu os olhos. Pelo quê? Por deixar eu dar o presente para ele. Ela desviou o olhar. Ele que quis. Mesmo assim. Você podia ter me mandado embora e não mandou. Isis ficou em silêncio por um momento. Depois, sem olhar para ele, disse: Ele te abraçou. Felipe soltou um suspiro trêmulo. Eu sei. E você chorou. Eu sei. A voz dele estava embargada. Por quê? Porque eu nunca pensei que ia ter isso. Nunca pensei que ia poder tocar nele, sentir ele, saber que ele existe. Isis sentiu as lágrimas queimarem, mas dessa vez não segurou. Ele sempre existiu, Felipe, sempre. Enquanto você estava longe, fugindo, se escondendo, ele estava aqui, crescendo, aprendendo a andar, a falar, perguntando por que ele não tinha pai. A voz dela quebrou. Você sabe quantas vezes eu tive que inventar desculpas? Quantas vezes eu tive que secar as lágrimas dele, porque os amigos tinham pai e ele não? Quantas vezes eu olhei para ele e vi você? Felipe estava chorando agora, sem esconder, sem tentar disfarçar. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que eu estraguei tudo. Então por que você foi embora? A pergunta saiu como um grito abafado. Por que você me deixou sozinha? Por que você sumiu quando eu mais precisei de você? Felipe passou as mãos pelo rosto, tentando se recompor, mas não conseguia. Ele olhou para ela, os olhos vermelhos, a voz quebrada. Porque eu estava com medo. Medo de quê? De tudo. De ser pai. De não saber como cuidar. De decepcionar você. Ele soluçou. Meu pai foi um lixo, Isis. Ele batia na minha mãe. Batia em mim. E eu sempre jurei que nunca ia ser como ele. Mas quando você me disse que estava grávida, eu olhei para mim e só vi ele. Isis ficou em silêncio, processando. Eu entrei em pânico, Felipe continuou. Pensei que se eu ficasse, eu ia acabar destruindo você. Destruindo ele. Então eu fugi, porque é o que covardes fazem. Porque eu era fraco demais para encarar que eu podia ser diferente. Ele enxugou as lágrimas com a manga da camisa. Eu passei esses 7 anos pagando por isso. Vendo minha mãe morrer. Perdendo tudo. Vivendo com a culpa de ter abandonado a única pessoa que eu amei de verdade. E o filho que eu nunca conheci. Isis sentiu o coração se partir de novo. Mas agora não era só raiva. Era dor. Era compreensão. Era tudo misturado. Você devia ter me dito. Ela sussurrou. Devia ter confiado em mim. Eu sei, e eu sinto muito. Eu sinto tanto, Isis. Tanto que às vezes eu não consigo nem respirar. Eles ficaram ali, sentados no chão do elevador,
chorando juntos pela primeira vez em 7 anos. E então, Isis fez algo que ela mesma não esperava. Estendeu a mão. Felipe olhou para a mão dela, depois para o rosto dela, e devagar, como se tivesse medo de que ela mudasse de ideia, segurou. Os dedos deles se entrelaçaram, e foi como se o tempo voltasse, como se tudo o que aconteceu desaparecesse por um segundo, e fossem só eles de novo. Isis e Felipe. Antes da dor, antes da ausência, antes de tudo, eu nunca parei de te amar, Felipe sussurrou. Isis fechou os olhos. As lágrimas escorriam livres agora. Eu também não. E foi aí que o elevador voltou. As luzes se acenderam. O motor ronronou. As portas se abriram no 6º andar. Mas nenhum dos dois se mexeu. Ficaram ali de mãos dadas, olhando um para o outro. E Isis soube. Soube que por mais que tentasse, por mais que lutasse, ela nunca tinha esquecido dele. E talvez não precisasse mais. Felipe soltou a mão dela devagar e se levantou. Estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Ela aceitou. Quando saiu do elevador, ele ficou para trás. Isis, ela se virou. Se você me der uma chance, só uma, eu passo o resto da vida provando que eu mudei. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele por um longo momento. E então seguiu para o apartamento. Mas dessa vez, quando entrou, não trancou a porta logo de cara. Ficou ali parada com a mão na maçaneta, pensando. E pela primeira vez em 7 anos, Isis se permitiu considerar a possibilidade de que talvez, só talvez, ainda houvesse uma janela aberta entre eles. Os dias seguintes foram estranhos, não porque algo tivesse mudado visivelmente, mas porque tudo parecia diferente. Isis se pegava pensando na conversa no elevador, nas palavras de Felipe, na mão dele segurando a dela. E toda vez que se lembrava, sentia um aperto no peito, metade dor, metade esperança. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Theo, por outro lado, estava cada vez mais próximo de Felipe. Mesmo sem Isis permitir oficialmente, eles tinham criado uma rotina silenciosa. Felipe acenava da janela. Theo acenava de volta. Às vezes, o menino deixava um desenho na porta do apartamento de Felipe. E no dia seguinte, encontrava um bilhete agradecendo, escrito com aquela letra que Isis conhecia tão bem. Ela fingia não ver, mas via tudo. E por dentro, algo estava cedendo. Foi numa tarde de sábado que o telefone de Isis tocou. Era Marina, uma amiga da época da faculdade, que agora trabalhava numa galeria de arte no centro da cidade. Isis, você precisa vir aqui. O quê? Por quê? Tem um quadro seu na exposição. Isis franziu a testa. Marina, eu não tô expondo nada. Deve ser engano. Não é engano. É seu nome. E eu reconheci seu estilo. Vem ver. Curiosa, Isis deixou Theo com a vizinha e foi até a galeria. Quando entrou, Marina a esperava na porta com um sorriso misterioso. É ali no fundo. Sala 3. Isis caminhou pelos corredores, observando as obras expostas. Havia fotografias, pinturas, esculturas, tudo moderno, contemporâneo. E então, ela parou no meio do caminho. O coração disparou. Era o quadro. Aquele quadro. A tela grande, com tons de azul, roxo e dourado, pinceladas largas, quase furiosas. E no centro, uma silhueta feminina nua, os pés manchados de tinta, os braços abertos como se estivesse abraçando o mundo, ou se entregando a ele. Isis se lembrou da noite em que pintou aquilo. Tinha sido numa madrugada, anos atrás. Ela e Felipe tinham discutido. Ele disse que estava com medo do futuro. Ela disse que ele pensava demais. E então, no meio da briga, ele a beijou. E ela o puxou para o chão. E fizeram amor ali mesmo, no ateliê improvisado que tinham montado na sala. Depois, enquanto Felipe dormia no sofá, ela se levantou, nua, com os pés sujos de tinta que tinha derramado no chão. E pintou tudo o que sentia. O amor, o medo, a entrega, a liberdade. E ele acordou no meio da noite e ficou olhando, só olhando, com aqueles olhos cheios de admiração e desejo. Você é a coisa mais linda que eu já vi, ele tinha sussurrado. Isis nunca vendeu aquele quadro, nunca quis. Era íntimo demais, era dela, deles. Mas quando Felipe foi embora, ela não aguentou mais olhar para aquela tela. Doía demais. Então guardou no depósito. Esqueceu ou tentou. E agora estava ali, exposto, para o mundo ver. Ela olhou para a plaquinha ao lado, e o nome do proprietário a fez tremer.
Felipe Almeida. Isis sentiu as pernas fraquejarem. Sentou num banco de frente para o quadro, tentando processar. Ele tinha ficado com o quadro. Tinha guardado. E agora tinha exposto. Marina se aproximou curiosa. Você não sabia que ele tinha isso? Isis balançou a cabeça, incapaz de falar. Ele trouxe ontem. Disse que queria expor algo que significasse recomeço. A gente aceitou porque o trabalho é incrível. Marina olhou para a amiga. É você, não é? Isis assentiu, as lágrimas começando a escorrer. Era. Há muito tempo, Marina apertou o ombro dela, solidária, e se afastou dando espaço. Isis ficou ali sozinha, olhando para aquela versão de si mesma que não existia mais. Aquela mulher livre, apaixonada, que acreditava que o amor bastava. E então ouviu a voz dele atrás dela. Eu sabia que você ia vir. Isis se virou. Felipe estava parado a poucos passos, com as mãos nos bolsos, o rosto cansado, mas os olhos brilhavam. O que você fez? Ela perguntou a voz trêmula. Eu trouxe de volta o que sempre foi seu. Não, você expôs. Deixou todo mundo ver. Felipe deu um passo à frente, porque eu queria que o mundo soubesse que a mulher mais incrível que eu já conheci existiu. Existe. E que eu fui idiota o suficiente para deixá-la ir. Isis se levantou, a raiva e a dor misturadas. Você não tinha direito. Eu sei. Sabe que uma BPS? Ele parou na frente dela. Mas eu precisava que você soubesse que eu nunca... Esqueci, nunca. Esse quadro ficou comigo todos esses anos. Em cada cidade que eu fui, em cada lugar que eu tentei recomeçar. Porque era a única coisa que eu tinha de você. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo livres agora. Você foi embora, Felipe. Você deixou tudo para trás. Eu deixei você para trás e foi o maior erro da minha vida. Ele deu mais um passo. Agora estava tão perto que ela podia sentir o calor dele. Mas eu não deixei ele para trás, Felipe disse, apontando para o quadro. Porque eu sabia que um dia eu ia ter coragem de voltar, de enfrentar o que eu fiz e de pedir perdão. Isis olhou para ele, para os olhos que ela conhecia tão bem, para o rosto que assombrava seus sonhos, para o homem que destruiu e reconstruiu seu coração tantas vezes. Eu te reconheci naquela janela, ele sussurrou. No segundo que nossos olhos se encontraram, eu soube. E desde então, eu não consigo parar de pensar em você, em nós, no que a gente era e no que a gente ainda pode ser. Isis respirou fundo. Tentou se afastar, mas não conseguia. Te reconheço ele também. Felipe continuou, a voz quebrando. Theo, aquele menino com os olhos iguais aos meus, com um sorriso que eu vejo no espelho todo dia. Ele é meu filho, não é? O silêncio foi pesado. Isis fechou os olhos. E finalmente, depois de tanto tempo escondendo, mentindo, protegendo, ela disse. É, a palavra saiu como um sussurro, mas ecoou como um grito. Felipe deixou escapar um soluço. Levou as mãos ao rosto, tentando se controlar, mas não conseguia. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio da galeria, chorando como uma criança. Eu tenho um filho, ele repetia entre os soluços. Eu tenho um filho. Isis se abaixou ao lado dele, e pela primeira vez em 7 anos, ela tocou o rosto dele. Segurou o rosto dele entre as mãos e o fez olhar para ela. Você tem um filho. E o nome dele é Theo. E ele é incrível e gentil. E talentoso. E ele tem seus olhos, sua teimosia, seu jeito de olhar o mundo, como se tudo fosse uma fotografia, esperando para ser capturada. Felipe segurou as mãos dela, apertando como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Me perdoa. Por favor. Me perdoa por não ter estado lá, por ter perdido tudo, por ter sido covarde. Isis sentiu as próprias lágrimas caindo de novo. Eu não sei se consigo, Felipe. Eu não sei se consigo esquecer a dor. Então não esquece. Ele olhou fundo nos olhos dela. Mas me deixa ficar, me deixa tentar. Me deixa conhecer ele. Conhecer você de novo. Me deixa provar que eu mudei. Isis ficou em silêncio. Olhou para o quadro atrás deles. Para aquela mulher nua, livre, apaixonada. E então olhou para Felipe. E disse a única coisa que conseguiu. Ele merece conhecer o pai. Felipe soltou um suspiro trêmulo. E pela primeira vez em anos ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, molhado de lágrimas, mas real. Obrigado, ele sussurrou. Não obrigado. E ali, no meio da galeria, de joelhos no chão,
como quadro que representava tudo que eles foram e tudo que perderam. Eles se abraçaram. Não era um recomeço ainda, mas era um primeiro passo. E às vezes, é tudo que a gente precisa. Isis voltou para casa com o coração pesado e a mente confusa. Tinha concordado que Felipe conhecesse Theo, mas não sabia como, não sabia quando, e principalmente, não sabia como explicar para o menino que o vizinho gentil que devolvia desenhos e dava presentes era seu pai. Ela subiu as escadas devagar, tentando ensaiar as palavras, mas todas pareciam erradas, insuficientes. Como explicar 7 anos de ausência? Como dizer que o pai dele não estava morto, não tinha desaparecido para sempre, mas simplesmente tinha ido embora? Quando abriu a porta do apartamento, a vizinha estava sentada no sofá, vendo televisão. Theo não estava na sala. Ele está no quarto, a mulher disse, sorrindo. Desenhando como sempre. Isis agradeceu, pagou a vizinha e a acompanhou até a porta. Quando ficou sozinha, respirou fundo e foi até o quarto do filho. Bateu de leve na porta. Theo, posso entrar? Silêncio. Ela franziu a testa e abriu a porta devagar. O quarto estava vazio. Theo? Nada. Isis sentiu o coração acelerar. Olhou no banheiro, na cozinha, na varanda, nada. Theo. Ela correu de volta para a sala, checando todos os cantos. Foi quando viu a janela da varanda aberta e embaixo dela um papel, um desenho. Isis pegou com as mãos tremendo. Era um desenho simples feito com giz de cera. 3 pessoas, uma mulher, um homem e um menino, de mãos dadas. E embaixo escrito com a letra torta de criança, eu, mamãe e papai. Isis sentiu o mundo girar. Ele tinha ouvido. Theo tinha ouvido a conversa na galeria. Ou tinha ouvido alguma coisa antes. Ou simplesmente sabia. Ela saiu correndo do apartamento. Desceu as escadas aos tropeços, gritando o nome do filho. Theo, Theo! Bateu na porta dos vizinhos. Ninguém tinha visto. Correu para a rua, olhando para os 2 lados. A chuva começava a cair de novo, fina, mas constante. E então, ela olhou para o prédio da frente. Felipe estava na janela. Os olhos dele se encontraram. E ela não precisou dizer nada. Ele entendeu. Felipe desapareceu da janela e em segundos estava na rua. O que aconteceu? Theo sumiu. Isis estava desesperada, a voz embargada. Ele não está em casa. Eu não sei onde ele foi. Ele deixou um desenho e... Felipe segurou os ombros dela, firme, mas gentil. Calma, a gente vai encontrar ele. Ele não pode ter ido longe. Eles começaram a procurar. Isis foi para um lado, Felipe para o outro. Gritaram o nome do menino pelas ruas molhadas. Olharam em cada esquina, em cada portão. Nada. Isis sentia o desespero tomar conta. As lágrimas se misturavam com a chuva. E se ele tinha se perdido? E se alguém tinha levado? E se... Felipe voltou correndo. O parque, ele disse ofegante. Tem um parque a 2 quadras daqui. Você já levou ele lá? Isis arregalou os olhos. Sim, é o lugar favorito dele. Eles correram. A chuva ficou mais forte. O céu escureceu. Mas eles não pararam. Quando chegaram ao parque, estava vazio. Os brinquedos molhados, os bancos abandonados. Isis sentiu o pânico apertar a garganta. Theo! Ela gritou, a voz rasgada. Theo, onde você tá? E então Felipe viu, debaixo da árvore grande no fundo do parque, a mesma árvore onde ele e Isis tinham dado o primeiro beijo anos atrás. Estava uma pequena figura encolhida, molhada, abraçando os joelhos. Lá, Felipe apontou. Eles correram. Quando chegaram perto, Theo levantou o rosto. Estava chorando. Os olhos vermelhos, o cabelo grudado na testa, o corpo tremendo de frio. Theo! Isis se jogou de joelhos na frente dele, puxando o menino para um abraço apertado. Meu Deus, filho, você tá bem? O que aconteceu? Por que você saiu? Theo soluçava agarrado nela. Eu ouvi, mãe. Ouvi você conversando com ele. Isis fechou os olhos, o coração partido. Filho, ele é meu pai? Theo perguntou, olhando por cima do ombro de Isis direto para Felipe. Felipe, que estava parado atrás, sentiu as pernas fraquejarem. Ele se abaixou também, ficando na altura do menino. Joyce lhe disse, a voz embargada. Eu sou. Theo se soltou de Isis e olhou para Felipe, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Então, por que você foi embora? A pergunta caiu como uma pedra.
Felipe sentiu o peito apertar tanto que mal conseguia respirar, mas ele não desviou o olhar. Não ia fugir de novo, porque eu tive medo. Ele disse, a voz trêmula. Medo de não ser um pai bom. Medo de não saber cuidar de você. E eu fiz a pior escolha da minha vida. Eu fui embora. Theo enxugou as lágrimas com as costas da mão. Você não gostava de mim? Felipe sentiu as próprias lágrimas caindo. Não, Theo, não. Eu nem te conhecia ainda e já te amava. Mas eu era covarde. E covardes fogem. E eu fugi. E sinto muito. Sinto tanto. Theo ficou em silêncio, processando. E agora? Você vai embora de novo? Felipe balançou a cabeça, desesperado. Não, nunca mais. Se você e sua mãe deixarem, eu fico. Eu fico para sempre. Theo olhou para Isis buscando confirmação. Ela estava chorando também, mas acenou com a cabeça. Ele pode ficar, filho. Se você quiser. O menino ficou parado por um momento, olhando para os dois, e então devagar estendeu a mão. Não para Isis, para Felipe. Felipe olhou para a mão pequena, molhada de chuva, e com cuidado, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo, ele segurou. Theo deu um passo à frente, e então outro, e se jogou nos braços dele. Felipe o pegou no colo, apertando como se nunca mais fosse soltar. Soluçava alto agora. Sem vergonha, sem controle. Desculpa, filho. Desculpa, desculpa. Theo apenas se agarrou a ele, chorando também. Isis observava com as mãos na boca, o coração dilacerado e remendado ao mesmo tempo. E ali, debaixo da árvore onde tudo tinha começado anos atrás, os três se abraçaram, molhados de chuva, tremendo de frio, mas juntos. Pela primeira vez em 7 anos. Juntos. A chuva continuou caindo, mas nenhum deles se importou. Porque às vezes é preciso se molhar inteiro para se sentir limpo de novo. E é preciso se perder completamente para enfim se encontrar. Felipe segurou Theo no colo e estendeu a mão para Isis. Ela hesitou apenas um segundo e então aceitou. Os três caminharam de volta para casa, de mãos dadas, como deveria ter sido desde o começo. E quando Theo, ainda no colo de Felipe, sussurrou com a voz cansada, agora a gente é família. Felipe olhou para Isis, ela olhou de volta. E os dois, pela primeira vez em muito tempo, sorriram juntos. Agora a gente é família, Felipe respondeu, beijando a testa do filho. E Isis, segurando a mão dele, soube que era verdade. Porque família não é sobre acertar sempre. É sobre voltar quando erra e ficar quando dói. Os dias após o reencontro no parque foram como um sopro morno em meio à tempestade. Ainda havia dor, ainda havia silêncio. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia também esperança. Felipe passou a frequentar a vida deles aos poucos. Vinha buscar Theo na escola uma vez por semana. Trazia livros, jogos, histórias, nunca forçava nada. Cada passo era dado com cuidado, como quem pisa em solo sagrado. Porque era isso que ele sentia toda vez que olhava para o filho. Um milagre que ele quase perdeu para sempre. Isis, por sua vez, ainda tentava entender o que sentia. A raiva já não era tão aguda. A mágoa ainda existia, mas havia cedido espaço para algo mais confuso e mais bonito. Ela se pegava sorrindo ao ver os dois juntos. Se pegava desejando que ele ficasse por mais tempo. Se pegava com vontade de abrir a porta, a janela e o coração. Numa noite chuvosa, enquanto Theo dormia, Felipe apareceu na porta, com uma garrafa de vinho e 2 copos. Não vim para conversar sobre o passado, ele disse, com um sorriso tímido de sempre. Só queria te fazer companhia. Isis hesitou, mas abriu a porta. Eles sentaram-se no chão da sala, como faziam antigamente. Riram de memórias bobas, compartilharam silêncios cheios de significado. E quando os olhos se encontraram, não houve mais distância. Apenas um beijo, calmo, demorado, cheio de tudo que nunca foi dito. Isis chorou. Felipe também. Naquela noite, eles dormiram de mãos dadas no sofá, com o som da chuva lá fora e o calor de um amor que sobreviveu ao tempo. Pela primeira vez em 7 anos, Isis dormiu em paz. O tempo passou. Devagar, gentil, como quem sabe que feridas levam tempo para cicatrizar. Felipe se mudou oficialmente para um apartamento no mesmo prédio. Theo ajudou a decorar. Isis escolheu as cores das paredes. Era tudo pequeno, simples, mas era real. Não houve pedido formal de namoro, nem juras mirabolantes de amor eterno. O que havia entre eles era cotidiano, era presença, era consistência. Felipe começou a fotografar casamentos e famílias.
reencontrou a paixão por retratar o amor em suas formas mais verdadeiras. E Isis passou a expor seus quadros de novo. Um deles, o da silhueta nua de braços abertos, ganhou destaque em uma galeria da cidade. Ela o intitulou Recomeço. Theo crescia feliz. Tinha agora um pai que o ensinava a andar de bicicleta, a montar avião de papel, a rir de si mesmo. Mas mais do que tudo, tinha segurança. Sabia que era amado, que era visto, que era inteiro. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda, Theo perguntou: "Mãe, a gente é uma família diferente?" Isis sorriu. "Por quê, meu amor?" "Porque a nossa família nasceu pela janela, né?" Felipe riu. "Talvez. Mas a gente já tinha janela antes disso." Isis olhou para ele. "Como assim?" Ele apontou para o próprio peito. "Aqui dentro. Eu só precisei coragem para abrir." Theo pensou por um instante e completou: "Então agora a gente é uma casa com todas as janelas abertas?" Isis e Felipe se entreolharam e sorriram. "Agora, filho, a gente é um lar." E foi assim que a história deles não recomeçou. Porque o amor verdadeiro não recomeça. Ele se transforma e encontra o caminho de volta. Sempre. Tem janelas que se abrem para o mundo. Outras se abrem para dentro da gente. Isis passou anos tentando fechar a dela, tentando esquecer, tentando seguir em frente, tentando ser forte o suficiente para não olhar para trás. Talvez ela tivesse conseguido, até que a vida, com sua ironia delicada, trouxe de volta tudo o que ela tentou enterrar. Bem ali, na janela da frente. Felipe não voltou com promessas, não voltou com flores nem discursos prontos. Ele voltou com o coração nas mãos, rasgado, arrependido, humano. E foi isso que, aos poucos, reconstruiu o que o tempo quase levou embora. Entre silêncios e olhares, entre um presente de aniversário e uma tarde no parque, entre a dor do que faltou e o desejo do que ainda podia ser, eles encontraram o caminho de volta. Não para o passado, mas para algo novo. Algo verdadeiro, algo inteiro. Porque às vezes o amor não está nas palavras que a gente diz, mas na coragem de ficar quando seria mais fácil ir embora, na mão estendida. No perdão que a gente nunca achou que seria capaz de dar, no abraço que depois de tanto tempo ainda sabe o caminho do peito. E você? Qual janela da sua vida ainda está entreaberta? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele é o nosso abraço silencioso. O nosso "eu também já senti isso". Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que falam direto com a alma. E conta nos comentários o que você faria se o passado batesse na sua porta com olhos de arrependimento e braços de saudade. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, cuida do seu coração e das janelas que ele ainda quer abrir.